Vamos lá, pessoal, continuando o nosso estudo aqui, tá? Do processo penal. Eu sou o professor Estevam Freitas e agora a gente vai falar sobre uma parte que eu vou dizer sinceramente para vocês. É uma das que mais cai na prova ligada, qualquer prova de concurso que tenha processo penal, é o chamado inquérito policial. Então, inquérito policial é um assunto preponderante nas provas de concurso, tá? Então vamos adentrar lá. O que vem a ser, vamos iniciar com o conceito de inquérito policial. É um procedimento prévio, olha lá, ó. É um procedimento prévio constituído por uma série de diligências cuja finalidade é a obtenção de indícios para o titular da ação possa propô-la contra o autor da infração. Na verdade, para que o Ministério Público possa oferecer a ação, ele precisa de elementos. E esses elementos nós teremos aqui o inquérito policial. Nós temos então que um procedimento prévio e é uma peça administrativa. Pode ser questionado na prova se o inquérito policial ela é uma peça processual. O inquérito policial ela é uma peça administrativa. Ela é considerada ato administrativo. Sendo considerada ato administrativo, ela tem que respeitar os requisitos de validade do ato administrativo, como competência, finalidade, forma, motivo e objeto, como você estuda lá no direito administrativo. Então, ela tem que respeitar os requisitos de validade do ato administrativo. E aqui já vi alguns elementos importantes. Ela não é processual, mas pode ser perguntado na sua prova se alguma parte do inquérito é processual. Se for perguntado na sua prova se alguma parte do inquérito policial é processual, você vai dizer que a parte processual que se segue as regras processuais é o prazo do inquérito, que a gente vai ver mais à frente, o prazo do inquérito policial. Tirando o prazo do inquérito policial, o inquérito policial é uma peça administrativa, uma peça prévia. Ok, pessoal? Beleza. Saindo aqui do conceito de inquérito policial, pessoal, vamos agora adentrar as chamadas características do inquérito. Quando a gente tiver aqui IP, lembre, inquérito policial. Então, o primeiro requisito, primeira característica que nós vamos ter aqui do inquérito é a dispensabilidade. Por quê? Pessoal, isso aqui é um ponto muito perguntado nas provas de concurso. Para ter processo, não há obrigatoriedade de ter previamente inquérito. Olha lá. Para haver processo, não há obrigatoriedade de previamente você ter um inquérito. Então, poderá haver o processo dispensando o inquérito policial. Pode haver processo sem inquérito policial. Consequências disso seria falta da materialidade e de indícios de autoria, tá? Logicamente, até porque, pessoal, uma coisa importante. O Ministério Público, nós vamos aprender que o Ministério Público também pode fazer investigações. E ele pode também criar um inquérito. Existem outros tipos de inquérito que não policial. Então, para haver processo, não obrigatoriamente tem que ter inquérito. O próprio Código de Processo Penal vai dizer que quando o Ministério Público receber uma representação e dessa representação já tiver todos os elementos para o oferecimento da peça acusatória, o Ministério Público deverá dispensar o inquérito policial, oferecendo a peça acusatória no prazo de 15 dias. Isso é texto do Código de Processo Penal, do CPP. Então, o próprio código diz, da representação, já tiver todos os elementos para o oferecimento da peça acusatória, o MP deverá dispensar o inquérito, oferecendo a peça acusatória no prazo de 15 dias. Então, claramente, coloque isso na mente de vocês no caderno, o inquérito, ele é dispensável. Lógico que na prática, logicamente, você vai ter, para ter um processo, normalmente, previamente tem um inquérito, normalmente, mas não há a obrigatoriedade, beleza? Então, atenção, existem inquéritos não policiais. Quer ver exemplo, pessoal, que vocês podem anotar aí, de inquéritos não policiais. Então, nós temos um exemplo, um inquérito militar, conduzido por oficial de carreira. Então, o militar praticou uma conduta, tá, criminosa,
um exemplo considerado dentro do Código Militar, Código Penal Militar, ele vai responder e existe um inquérito militar para isso. Outro inquérito, inquérito judicial. O inquérito judicial, tá, será conduzido pelo tribunal no caso de cometimento de crimes praticados por magistrados. Nós teremos o inquérito judicial, nós temos o inquérito parlamentar, tá, conduzido por comissão parlamentar de inquérito. E nós temos também o inquérito ministerial. E esse inquérito ministerial podem ser 2 inquéritos ministeriais. Quando o membro do Ministério Público pratica um crime, pode o procurador-geral, né, conduzir o inquérito ministerial para investigar a conduta criminosa do membro do Ministério Público. Bem como nós podemos também ter o inquérito ministerial em crimes, né, considerados de interesse, quando, por exemplo, a polícia tiver uma suspeita de policiais envolvidos, o Ministério Público, tá, o promotor, ele poderá investigar e esse promotor poderá criar um inquérito ministerial. E aí existe inclusive uma súmula do STJ acerca do assunto, tá? A súmula 234 do STJ. O que diz a súmula do 234 do STJ? A participação de membro do Ministério Público na fase investigativa, olha lá, pessoal, a participação de membro do Ministério Público na parte investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Então, neste caso aí, o membro do MP, ele pode investigar e ele mesmo pode oferecer a peça acusatória, que no caso será a denúncia. Ele não é suspeito, nem está impedido, segundo a súmula 234 do STJ. Tá? Desses inquéritos não policiais, sendo bem sincero para vocês, pessoal, para efeito de prova, vocês têm que saber mais desse inquérito ministerial, principalmente da súmula 234 do STJ, que é uma súmula recorrentemente cobrada nas provas de concurso, beleza? Lembre dela, não esqueça. Beleza. Outra característica do inquérito policial é a forma escrita. O que prevalece no inquérito é a forma documental. O que prevalece no inquérito é a forma documental. Era a regra geral ser documentado. Só que nós temos algumas exceções. Exemplo, a Lei 11.719 de 2008 autoriza a captação de som e imagem, salvando logicamente mídia, para utilização dentro do processo, independentemente de autorização judicial. Então a pergunta é, essa forma documental, ela é absoluta? Não. Essa forma documental, ela é relativa. Porque você pode também, em casos específicos, nós temos aí a Lei 11.719, 2008, que é exatamente salvar em mídia de outras formas, tá, para poder ser colocado dentro das provas constituídas dentro do inquérito policial. Outra característica, pessoal, seguindo aí, é o sigilo. Essa característica ela é muito abordada em prova. Bastante, já foi abordada inclusive em prova discursiva, na parte discursiva de prova de concurso. Ele, ou seja, o inquérito policial, ele nasce sigiloso. O inquérito policial nasce sigiloso e cabe ao delegado zelar pelo sigilo. Isso existe para dar eficiência à investigação. Então ele nasce sigiloso e cabe ao delegado de polícia, autoridade policial, zelar por esse sigilo, pessoal. Só que aqui nós vamos ter 2 tipos de sigilo. Nós teremos o sigilo externo e nós teremos o sigilo interno. O sigilo externo é para o terceiro desinteressado, aquele que não está ligado diretamente às partes dentro do inquérito ou dentro do processo, beleza? Exemplo, a imprensa é um terceiro desinteressado.
Já o sigilo interno, ele é aplicável aos interessados, às partes. Então a gente tem um sigilo externo e a gente tem um sigilo interno. Estevam, disso aí, do sigilo, que sempre é cobrado das provas, pessoal, que é sempre batidíssimo cobrado das provas, é sempre a mesma coisa. O direito do advogado ter acesso ao inquérito. É isso sempre que é cobrado, tá? Falou de sigilo, né, vai falar da característica que ele é sigiloso, mas uma coisa que é batido nas provas de concurso, e aí você pode destacar, é a discussão quanto ao acesso do inquérito pelo advogado. O advogado tem acesso ao inquérito? Sim, das provas já constituídas no inquérito. Repito, as provas já constituídas no inquérito, o advogado tem que ter acesso. Estevam, mas e se o delegado, porventura, ele nega? Aí você pode entrar, existem várias teorias. Tem gente que entende para entrar com mandado de segurança, né? Tem outros que entendem para você entrar com uma esfera, porque você poderia com isso ser preso, então poderia ser um HC, tá? Que é um outro entendimento. Um entendimento que no meu entendimento agora também é o predominante, porque nós temos uma súmula vinculante, o Supremo tem uma súmula vinculante acerca do assunto, seria reclamação constitucional para o Supremo, já que um direito resguardado em súmula e esse direito fora negado. Estevam, tem súmula vinculante? Tem, não só súmula vinculante, tem lei, porque o Estatuto da OAB também trata do assunto, tratava inclusive antes, tá, de ser tratado em súmula. Mas vamos lá. Um exemplo, Estatuto da OAB e súmula vinculante número 14 do STF mitiga tal sigilo. O que diz o Estatuto da OAB, que é a Lei 8906 de 94? São direitos do advogado examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Pessoal, o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB já tratava do assunto. Só que o Supremo vai lá e edita uma súmula vinculante. Sinceramente, em prova de concurso, eles tendem a perguntar mais acerca da súmula vinculante do que está no Estatuto da OAB. Isso é batata. Então você tem que saber qual é a súmula vinculante que trata da súmula. É súmula vinculante número 14. E o que diz a súmula vinculante número 14? É direito do defensor, percebam, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova. Olha aqui, mas é qualquer elemento de prova? Já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Quando a gente fala órgão de competência de polícia judiciária, a gente vai pensar na Polícia Civil e na Polícia Federal. Polícia Civil e Polícia Federal. Digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, se a prova, doutor, ele já foi constituída, se a prova já está constituída, neste caso é direito do defensor ter acesso amplo a estas provas. Como está respaldado em súmula vinculante, apesar dos entendimentos contrários, uns entendem por mandado de segurança, outros entendem por entrar com HC, eu defendo mais a concepção da pessoa, né, do exemplo do defensor, entrar com a reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, beleza? Mas isso aí dificilmente, dependendo do concurso que você vai fazer, vai perguntar. O que vai perguntar é sobre o acesso a respeito do sigilo e sobre a súmula vinculante número 14, o que diz essa súmula vinculante número 14, que inclusive parte dessa súmula vinculante número 14 já foi perguntado em concurso de polícia, pessoal, na parte discursiva. Daí a importância de você saber o assunto, ok? Então beleza, então esse sigilo interno, ele é relativo, porque as provas já constituídas em inquérito, neste caso, o defensor vai ter acesso, vai ter o direito ao acesso amplo. Beleza. Outra característica, indisponibilidade. Jamais o delegado poderá desistir do inquérito.
nunca o delegado poderá arquivar o inquérito. Isso aqui é batata, pessoal. Delegado não arquiva inquérito. Nós vamos aprender na aula sobre arquivamento. Quem arquiva inquérito é juiz, doutor. Olhe para cá. Quem arquiva inquérito é juiz provocado por membro do MP. Delegado, eu vou repetir isso porque isso aqui chove nas provas de concurso. Delegado não arquiva inquérito. Quem arquiva inquérito é juiz, é privativo do juiz, mas ele tem que ser provocado por membro do Ministério Público. Ficou claro isso? Daí que depois de iniciado o inquérito, o delegado de polícia dele não pode desistir. Agora, atenção, o delegado de polícia pode fazer um juízo negativo de admissibilidade. Mas que juízo de admissibilidade ele pode fazer? É o chamado juízo negativo de admissibilidade formal. Quando eu digo juízo negativo de admissibilidade formal, é dizer aquele fato era ou não crime. Você vai à delegacia, narra ali, pessoal, um fato que não é crime, o cara de 18 anos que teve relação consentida com a garota de 16. Que crime é esse? Nenhum. Ah, o cara quer registrar uma ocorrência, quer que abra-se um inquérito. Mas o fato é atípico, não é crime. Então o delegado vai falar assim, eu posso fazer o juízo negativo de admissibilidade formal. Eu não vou estar ao inquérito porque o fato não é crime. Simples assim. Porém, não cabe, olha lá pessoal, não confundam, não cabe ao delegado fazer juízo negativo de admissibilidade material. Como assim? Um juízo negativo de admissibilidade material seria, o camarada até praticou a conduta criminosa, mas ele agiu em legítima defesa, então por isso não vai ter inquérito. Não, não cabe ao delegado fazer isso. Então anote, o delegado pode fazer juízo negativo de admissibilidade. Pode? Pode. Mas é o de admissibilidade formal. Beleza? Pode ser feito pelo delegado desde que se trata de fato atípico, ou seja, formal. Já a tipicidade material só pode ser feita pelo MP ou pelo juiz. Ou seja, o juízo negativo de admissibilidade material cabe ao juiz ou membro do MP, não cabendo ao delegado, porque o delegado, repito, só pode fazer juízo negativo de admissibilidade formal, analisando a atipicidade do fato. Ok? Beleza, segue aí o bonde. Outra característica é discricionariedade. O que vem a ser a discricionariedade? É a margem de conveniência e oportunidade, ou seja, liberdade dentro da lei. Segundo Tourinho Filho, é porque o delegado vai adaptar a investigação à realidade do fato a ser investigado. Em outras palavras, pessoal, as próprias diligências previstas e a ordem de diligência prevista no CPP, o delegado ele vai seguir o que ele achar mais conveniente para o inquérito, para a investigação. Então ele tem um rito de discricionariedade do ato ao conduzir, logicamente, dentro da legalidade, a sua investigação policial. Daí que uma das características é exatamente ser discricionário. Existe um rito previsto no CPP, mas pode ser adaptado à investigação como o delegado achar mais adequado, ok? Mais uma característica. E mais uma característica é a forma inquisitorial. Por que forma inquisitorial? Porque quem conduz o inquérito é o delegado de polícia. Nós temos aí uma autoridade única, está centrada no delegado de polícia. Outra coisa, é inquisitorial porque, em regra, no inquérito, não há ampla defesa, não há contraditório. Em regra, no inquérito, não há ampla defesa, não há contraditório. Daí a ideia dele ser inquisitorial. Olha lá. Forma de gestão do procedimento. Concentração do poder em autoridade única. Tem como consequência a incompatibilidade com contraditório e ampla defesa. Por que em regra? Porque nós temos a chamada prova diferida. Nós temos algumas provas, por exemplo, prova irrepetível, prova cautelar,
que não tem como ser repetida em momento oportuno futuro, e aí você pode fazer um contraditório, uma ampla defesa diferida. Isso seria uma exceção, é o que nós chamamos de elementos de migração, tá? Mas isso é uma exceção à regra, que ele é inquisitorial. Beleza? Vamos discutir então o valor probatório do inquérito, mas a gente vai deixar isso aí para o próximo bloco. Até daqui a pouco.